Em 2 Reis, capítulo 6, o versículo 15, diz assim a palavra do Senhor. Na manhã seguinte, o servo do homem de Deus se levantou bem cedo. Ao sair, viu que havia soldados, cavalos e carros de guerra por toda parte. Aí ele disse: "Ai, meu senhor, o que faremos agora?" exclamou o servo. "Não tenha medo", disse Eliseu, "pois do nosso lado há muitos mais do que do lado deles." Então Eliseu orou. "O Senhor abre os olhos dele para que veja." O Senhor abriu os olhos do servo de Eliseu, e ele viu as colinas ao redor de Eliseu cheias de cavalos e carruagens de fogo. Quando os sírios avançaram na direção de Eliseu, ele orou: "O Senhor faze que fiquem cegos." E o Senhor fez que ficassem cegos conforme Eliseu havia pedido. Aqui agora, mais uma vez, o Senhor está nos falando sobre o poder da oração. Em todas as passagens que os servos de Deus foram afligidos pelos seus inimigos, eles se direcionaram à presença de Deus e oraram. E Deus os respondeu. Todas as vezes que somos afligidos pelos nossos inimigos, todas as vezes que estamos muito angustiados, entristecidos, todas as vezes que estamos amedrontados e não sabemos o que fazer para sair da situação que estamos, precisamos nos direcionar à presença de Deus e deixar que assim Ele venha a abrir a nossa visão e nos mostrar aquilo que nós não estamos vendo. O servo de Deus ficou amedrontado quando ele viu ali aquele exército enorme dos sírios, que estavam ali atrás de quem? Estavam ali atrás do servo de Deus chamado Eliseu. Eliseu era um homem de Deus, um homem de comunhão, de oração a Deus. Ele vivia constantemente em comunhão e oração a esse Deus. Era um homem ao qual Deus falava constantemente com ele. E nada passava desapercebido aos olhos de Deus que ele não viesse a falar para Eliseu, dizendo: para livrar o seu povo das mãos dos seus inimigos. Hoje, nos dias atuais, da mesma forma, nós precisamos sempre nos direcionar ao Senhor para pedir a Ele orientação, para pedir a Ele revestimento, para pedir a Ele cobertura espiritual, para pedir ao Senhor que Ele tenha misericórdia de nossas vidas, para pedir ao Senhor que Ele nos livre, para pedir ao Senhor que Ele mude todo o quadro, para pedir ao Senhor que Ele não nos deixe enganado, para pedir ao Senhor que Ele nos livre dos nossos inimigos, para dizer ao Senhor que Ele liberte e livre os nossos inimigos das mãos do diabo, para dizer ao Senhor que Ele tenha misericórdia em todo o seu operar, em tudo aquilo que Ele tem a fazer em nossas vidas, do que estamos devendo a Ele, para que o Senhor venha sempre a fazer com que a vontade dEle seja soberana em nossas vidas. A oração, ela faz toda a diferença na vida daqueles que buscam a presença de Deus. E a palavra, ela é clara. Todo momento, olha, Eliseu foi lá e disse, orou a Deus e disse: abre os olhos dele para que ele veja. O Senhor foi ali e respondeu a oração de Eliseu. Depois Eliseu foi e orou ali, quando viu que os sírios estavam ali para pegá-lo, para prendê-lo. Ele foi e orou novamente a Deus. E o que foi que Deus fez? Deus respondeu a oração dele. Que eles fiquem cegos, e eles ficaram cegos. E Deus respondeu. Deus só não vai responder a oração de quem não se direciona a Ele. Deus só não vai responder a oração de quem vive pedindo oração para todo mundo e não ora. Porque eu pedir oração às pessoas, ajuda em oração, é uma coisa. Agora, pedir para que os outros orem e eu não, Deus não vai fazer. Porque o compromisso é seu. O compromisso é meu. O compromisso é nosso. É algo particular e pessoal de cada um com Deus. E você precisa ter uma vida de relacionamento com esse Deus. Você precisa buscar a Ele. Você precisa conversar com Ele. Não adianta estar lançando para os outros: ore por mim. Não adianta ir para a igreja e querer ouvir Deus falar e não ter compromisso com Ele. Ore por mim aqui, eu quero ouvir Deus falar para mim. Eu quero uma resposta de Deus. Eu preciso que Deus faça isso aqui. Mas você, o que você está fazendo para que Deus venha se agradar da tua ação? Para que Deus venha se agradar do seu coração? O que você tem feito para agradar a Deus? Porque é muito pedir. A palavra diz: pedir, pedir, dá-se-vos-á.
Mas a mesma palavra diz, se assim for a vontade do Senhor, Ele te concederá. Nem tudo vai acontecer do modo que nós queremos, não. O Senhor é soberano. Vamos nos humilhar na presença dEle, vamos nos direcionar a Ele, primeiramente em adoração, em gratidão, e pedindo a Ele para que Ele, pela misericórdia e o amor dEle, Ele venha a nos livrar de todo o mal. Como diz no Salmo 91, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda, porque os teus anjos darão ordem ao teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Você fica falando o tempo todo, eu quero vitória, o Senhor precisa me dar vitória, o Senhor precisa fazer isso, aquilo, aquele outro. Mas o que você tem feito para agradar o Senhor? Você tem pedido a Ele para que Ele te agrade. Mas o que você tem feito para você agradar a Ele? Porque nós estamos aqui para servi-lo. Nós somos servos e Ele é o Senhor. Ele é o Pai. Ele é o nosso Deus. Percebe? Que diferença? Então mude o verbo, mude as palavras que saem da sua boca, mude a atitude do que você tem feito. Queira conserto. Não seja tolo, não seja tola. Porque a sabedoria, oh Deus tremendo, vem através de todo o temor que temos. Se assim temos esse temor em nosso coração. O temor a Deus é o princípio de toda a sabedoria. Coloque essa palavra em prática para que você, a cada dia, chegue a conhecer um Deus que você nunca conheceu. E você vai ver como Ele vai fazer toda a diferença na sua vida. Em todo o âmbito. Em todo o âmbito. Do âmbito espiritual ao físico e material. Porque Deus, Ele é assim. Ele é perfeito, Ele é amável, Ele é justo, Ele é soberano. Ele é para ser adorado. Exultado, exaltado, engrandecido e glorificado. Louvado seja o nome do Senhor. Então, assim como ali Eliseu, ele conquistou a vitória em cima dos sírios. O exército da Síria era o maior exército que tinha e ele conquistou através do quê? Do poder da oração. Através do quê? Através da humilhação dele diante de Deus. Também, por mais que seja e por maior que seja a tua luta, a tua tribulação, o deserto que você está passando, você busca o Senhor em oração e Ele vai mudar todo este quadro. Só depende de você. Só depende de nós. Fique firme no que Deus quer para a tua vida. E as demais coisas Ele nos dará por acréscimo. Essa é a palavra do Senhor. A graça e a paz dEle nos bastará. Fiquem com Deus. Beijo. Para você que assistiu esse vídeo e gostou, não esqueça de dar o seu like. Outra coisa, não se inscreveu ainda nesse canal? Inscreva-se! Você será grandemente abençoado. E outra coisa, compartilhe esses vídeos com todas as pessoas que você ama. Deus abençoe.